Deus dará e todo mundo é prejudicado. Bom, o Emílio Martins, que ele é presidente do RECAP, ele já está conosco aqui no Bastidores do Poder. Emílio, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem, Rose? Como é que vai? Tudo jóia? Eu estou bem, e ontem, né, ao ouvir o teu vídeo, assim, a tua indignação, conta para os nossos ouvintes o que aconteceu, porque desde ontem, dia 1º de março, o governo voltou a onerar com PIS e COFINS, né, os combustíveis. E o que aconteceu com o repasse desse valor? Como que chegou para vocês esse valor para os donos de postos? Bem, primeiro, eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui tentando explicar o que aconteceu, né? Você sabe que o último elo da cadeia sempre é o elo que tem que estar explicando o que acontece nos elos anteriores da cadeia. Mas, mais uma vez, né, ao voltar a oneração parcial, o governo anunciou no final do dia 28, no começo da noite, o próprio ministro da Fazenda veio a público e anunciou a reoneração parcial da gasolina e disse lá o valor, inclusive, ok? Concomitante a isso, a própria Petrobras fez um remanejamento no preço da gasolina, baixando o preço da gasolina, obviamente, no sentido de minimizar a volta do imposto. E, no fim, o que aconteceu? Esperávamos todos que as distribuidoras, que já vinham há uma semana subindo em doses homeopáticas os preços, a gente denunciou isso, nós reclamamos muito, né? Isso é uma prática das distribuidoras, elas fazem isso para esses momentos de mudança de preço, talvez seja para elas um momento também de mudança de margens. Então, elas começam por exemplo, vai subir o preço, elas começam a subir antes. Vai baixar o preço, né? Aí ela começa a subir um pouquinho antes para baixar menos. É um problema isso aí, para nós é um problema sério. É o preço da liberdade. Da mesma forma que os postos são livres para colocar o preço que entenderem adequado nas suas bombas, as distribuidoras também têm essa liberdade. Só que nós, postos de gasolina, temos contratos com ela. E, às vezes, elas acabam abusando um pouco dessa situação. O que aconteceu no dia seguinte? O governo, às 5 horas da manhã, mais ou menos, soltou a medida provisória no dia 1º. Ok? Mas as distribuidoras simplesmente abriram seus carregamentos com o dobro de aumento. O aumento foi em torno de 34 centavos, né? O aumento só da carga tributária foi 34. Nós vimos preços aí até 65 centavos. Isso causa uma situação extremamente desconfortável para o dono do posto, porque ele, além dos cortes que eles sofreram no dia anterior, que as distribuidoras restringiram as entregas, cortaram o produto, alegando que a Petrobras também cortou o produto delas, ok? Elas acabaram subindo mais do que deveriam. O etanol, por exemplo, que não era para ter absolutamente quase nenhum acréscimo, teve distribuidora que subiu 24 centavos, né? O diesel, que baixou 11 centavos, deveria ter baixado 11 centavos, elas baixaram só 5, algumas não baixaram nada. Então, é um problema sério. O comportamento das distribuidoras é um problema sério para o nosso segmento. Mesmo porque eu duvido muito que você consiga colocar na outra ponta do seu microfone, onde eu estou agora, algum representante de distribuidora para explicar o comportamento delas. Esse é o grande problema. Agora, ontem, os próprios consumidores, Emílio, já estavam reclamando de aumento de R$1 no preço da gasolina. Ou seja, você disse que quem tem que vir para se explicar são os donos de postos ou os representantes, né? Mas quem acaba... Não, a gente vem porque nós temos interesse
em manter a opinião pública, a Sim, imprensa, as sim. autoridades informadas. Sim, sim, eu estou até elogiando a tua participação aqui no programa e o fato de você dar a cara a tapa, vamos assim dizer, né, para poder explicar. Mas quem paga a conta mesmo é o consumidor. E aí, Emília, eu pergunto para você, quem é que é obrigado a fazer essa fiscalização? Porque toda vez que reduzia, quando a gente tinha aquela história assim, a Petrobras reduziu o índice do combustível, não sei o que lá, o valor do combustível, do gás, mas isso nunca chega para o consumidor, porque a gente tem sempre essa coisa do meio, né? Agora, quem é que tem que fiscalizar para dizer, olha, o consumidor é que está pagando o pato? Olha bem, na realidade, é bom a gente frisar sempre isso. O regime de preços de combustíveis no Brasil é livre, em toda a cadeia. Produtor, transportador, distribuição e revenda, ok? Então, isso, a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente pode estar reclamando de alguma coisa aqui indevidamente. Não é o caso. Se a distribuidora amanhã falar assim, olha, eu estou trabalhando com uma margem de 10 centavos, eu quero trabalhar com uma margem de 12, ela tem todo o direito de fazer isso aí. Nada impede a distribuidora de fazer. O que a gente critica e muitas vezes vem a público denunciar é que elas escolhem os momentos mais inoportunos para fazer esse tipo vamos dizer assim, de ajuste, né? Ou é no momento que está baixando o produto por conta de uma baixa de Petrobras, ou é na hora que está subindo por conta de uma reoneração, como foi o caso do dia 1º. Então, é a forma como se faz, é a data, o momento em que se faz, né? E agora, dessa última vez, foi escandaloso. Tanto é verdade que hoje de manhã, passados 24 horas, as distribuidoras começaram a adequar seus preços, mas não chegaram no número correto, ok? Uhum. Elas de ontem para hoje. Na realidade é o seguinte, quando é para subir, não tem dia, não tem hora, não tem madrugada, não tem obstáculo. Mas quando é para baixar, quando é para ajustar, aí o computador pifa, o telefone não funciona, entendeu? Nós voltamos para o tempo do telégrafo. Isso é o que acontece no nosso setor. E a gente não tem muito para quem reclamar, a não ser denunciar opinião pública para a imprensa, quem sabe alguma autoridade. Em alguns estados a gente vê. O PROCON, por exemplo, os PROCONs, eles não alcançam o setor de distribuição, porque a distribuidora não vende para o consumidor final. Eu não sou considerado consumidor à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu não consigo acionar o PROCON utilizando o Código de Defesa do Consumidor contra a minha distribuidora, contra uma distribuidora, porque ela não está vendendo para um consumidor, entendeu? Então não tem muito para quem reclamar. A ANP, ela não regula preço, em que pese ela fazer pesquisa de preço e tal, de vez em quando até fiscalizar um posto por conta disso, mas o que poderia ser é preço abusivo, isso sim, mas é muito difícil, porque, veja bem, ontem foi o dia que todas as distribuidoras abriram. Então, era para subir 30 centavos, todas subiram entre 45 e 65 centavos. O etanol era para subir 3 centavos, todas subiram entre 25 e 40 centavos. É inacreditável. E isso que eu estou falando, olha, se não fosse verdade, eu estaria aqui correndo um risco enorme de daqui a meia hora, um representante distribuidora pedir um direito de resposta e me desmentir. Isso não vai acontecer, porque aconteceu. Isso é verdade. Se você for em qualquer posto de gasolina aqui, o cara vai te mostrar uma nota antes e uma nota depois. Nós não podemos fazer isso, porque a legislação hoje, que trata de direito à concorrência e tal, limita muito os sindicatos para tratar esse assunto dentro das nossas entidades aqui. Eu não posso ficar pegando nota fiscal de posto de gasolina para comparar com outros postos. A gente pode levar um processo nas costas. Mas a gente pode denunciar. E isso aconteceu.
Tá, quando você fala, são 10 horas e 15 minutos, nós estamos entrevistando o Emílio Martins, ele é presidente do RECAP, que é o sindicato representante dos donos de postos. O Tiago Prudente, ele está conosco. Tiago, bom dia, bem-vindo de volta ao Brasil, porque aqui os meninos me falaram o seguinte, olha, o chileno já está aqui a postos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rose, Emílio, aos ouvintes. Só foi uma viagem curta ao Chile a trabalho, mas a gente já está de volta aqui ao Bastidores do Poder. Vou aproveitar, Rose, já perguntar para o Emílio, porque ele está falando das distribuidoras, e esse é um problema antigo, né, Emílio? A gente sempre vê, quando se fala em aumento de combustível, essa questão dos postos, sempre tem que levar essa conta, principalmente porque eles estão na ponta. Mas você avalia, na sua avaliação, o grande problema do nosso mercado hoje, essa questão da distribuição, que fica no controle grande parte de 3 grandes empresas, e aí a gente acaba ficando refém dessas 3 grandes distribuidoras que detêm grande parte do mercado. Como é que você avalia essa questão? É preciso se debruçar sobre essa questão do mercado de combustível? Bom dia, Tiago. Olha, eu respondo um processo na Justiça por conta desse assunto, né? Mas não dá para negar, o setor hoje de distribuição, ele é altamente concentrado. Nós temos mais ou menos 70% do mercado volume na mão de 3 empresas. Então, não precisa ser expert em mercado para concluir que 3 empresas, elas, vamos dizer assim, são formadoras de preço, ok? Nada demais se não acontecesse esse tipo de situação que aconteceu agora. Eu vou só fazer uma ressalva aqui, olha só. No dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, especificamente, quando criou-se aquela dúvida, aquela cortina de fumaça, aquela névoa toda de incertezas com relação à continuidade da desoneração, houve uma confusão parecida. Mas ali teve um culpado. O governo demorou para tomar atitude, tomou de última hora, e mesmo na última hora demorou para publicar. E, obviamente, imposto, esse tipo de parcela que compõe o preço da gasolina, essas grandes empresas, até os postos de gasolina, eles têm que trabalhar em função do que existe, do que está publicado no Diário Oficial. E o governo demorou um dia para publicar. Cometeu um erro enorme, erro assim infantil, porque abriu brecha para um monte de questionamentos. Durante muitos anos nós vamos ver questionamentos de empresas querendo questionar a questão do imposto por conta dessa demora, né? E agora também o governo demorou um pouco, deixou para a última hora, mas publicou na data certa. No dia 1º estava publicada a portaria 1163, que desonerava, mantinha onerado o combustível, a gasolina e o etanol, em valores específicos, publicados, claros, não teve dúvida com relação a estar publicado. E as distribuidoras demoraram para tomar atitude, demoraram para ajustar os seus cadastros. E o mundo não parou, você não parou de andar, nós não paramos de vender, e o combustível continuou sendo vendido. E muitos postos compraram produto nesse dia e pagaram muito caro. Eu fui um. Eu comprei um combustível com 40 centavos, 35 centavos mais caro do que devia. Estou brigando agora para pegar o dinheiro de volta da minha distribuidora. Por quê? Porque ela me vendeu com o preço errado. Ela onerou o combustível na sua totalidade, quando todo mundo sabia que o governo ia fazer parcialmente. Só que o governo também deixou para a última hora e publicou, por exemplo, o ministro da Fazenda veio na noite anterior, no dia 28, e falou quanto ia ser. Mas o ministro falar e a publicação tem uma demora, e foi isso que elas estão usando de argumento. Não, mas a medida provisória saiu às 7 da manhã. Não é verdade, saiu às 5. Mas isso não muda o problema. Devia ter dado publicidade antes. E aconteceu essa bagunça. E toda vez que tem confusão no pátio, na bomba do posto de gasolina, nós é que pagamos o pato, né? Nós é que pagamos o pato. Por isso que a gente dá um valor enorme a essas oportunidades que a gente tem de vir aqui explicar o que aconteceu. Hoje mesmo, 24 horas depois,
certo? Nós ainda estamos com problemas. Tem distribuidoras que ajustaram, mas mantiveram um retorno do imposto maior do que o efetivo imposto que deveria vir para a bomba. Isso é um problema sério no nosso segmento. E não é de hoje. Você conhece, você falou no começo aí que eu vejo que você acompanha o segmento, sempre foi um repórter voltado para essa atividade. Você vê quantas vezes a gente vem aqui explicar a mesma coisa, né? Nós temos aqui o nosso ouvinte, eu já passo para você, Thiago. Eu discordo quando o entrevistado diz que os postos são o último elo. O último elo é o consumidor, que vive à mercê tanto das distribuidoras quanto dos donos dos postos. Eu gostaria que ele comentasse que bastou a menção da possibilidade da desoneração dos impostos voltar e já havia postos remarcando preços, e quando o fim da desoneração veio, os mesmos postos que já haviam remarcado os preços voltaram a aumentar os combustíveis novamente. Com todo respeito, as distribuidoras têm a responsabilidade delas sim, mas muitos donos de postos também. Dizer que só as distribuidoras são culpadas, o ouvinte está dizendo que é no mínimo leviano. Ele está pedindo para você comentar, Emílio. Sim, primeiro, quando eu falo último elo de comercialização, né? O consumidor, ele não é elo, ele é o consumidor. Quando eu falo último elo na cadeia de comercialização, eu falo dos setores que compõem a cadeia de comercialização. O consumidor não é elo, ele é o final. Olha só, desde o meio do mês de setembro, de fevereiro agora, nas últimas 2 semanas, nos últimos 10 dias do mês de setembro, as companhias, eu falei aqui, as companhias já vinham subindo em valores homeopáticos os preços. Elas já vinham, sabendo disso, elas já vinham onerando um pouco. Sobe 3 centavos, sobe 2 centavos. Isso, nós tem registro nosso de várias entrevistas que demos, denunciando isso. Se você for em qualquer posto de gasolina, inclusive o ouvinte que fez essa pergunta, vai no posto de gasolina que ele abastece, o dono do posto vai lá confirmar. Olha, 10 dias antes elas já vinham subindo. Isso é uma prática delas. E eu não estou colocando só a culpa nelas. Veja bem, o meu objetivo aqui não é botar bomba no colo de ninguém, nem botar culpa em ninguém. A questão não é a questão da culpa. A gente está tentando explicar o que aconteceu. Eu não estou aqui me eximindo de culpa. Falar que não tem revendedor, que o revendedor também não aumenta fora de hora, eu não posso falar isso aí, certo? Certamente tem. Nós somos uma categoria de 44 mil empresários. Obviamente, nós não somos 44 mil santos, né? Mas a maioria, a esmagadora maioria, trabalha dentro da ética, dentro da seriedade, com seriedade, né? Como é o caso das distribuidoras. Eu não estou falando de desonestidade, mas às vezes a política de preço faz com que o consumidor tenha uma ideia negativa do posto de gasolina. Vou dizer para você, os postos hoje bandeira branca, nesse momento, sofrem demais. Por quê? As distribuidoras não têm, como eles também não têm compromisso com ninguém, eles compram de qualquer distribuidora, distribuidor que tiver menor. Isso é uma situação do mercado. Muita gente opta por isso. Eu mesmo já fui bandeira branca. Okay? A gente tem liberdade para comprar de quem oferece o melhor produto, com melhor qualidade, com melhor condição, com melhor preço. Chega nessa hora, essa empresa não tem compromisso com ninguém. Fala, olha, eu não vou te vender. Ou então, você quer comprar? Vai subir o preço. Eu estou vendendo 30 centavos mais caro aqui. Isso aconteceu, certo? Isso acontece. E é uma coisa difícil de resolver, né? Agora, os postos que estão contratados também sofrem em menor, vamos dizer assim, em menor intensidade, né, em menor valor, mas as distribuidoras vêm. Nos últimos 10 dias de fevereiro, elas começaram todas elas, mesmo procedimento, sobe 2 num dia, sobe 3 no outro, sobe 4 no outro, elas já vinham passando. E nos postos não tem outro jeito, nós temos que repassar. Isso é um comércio, isso aqui não é igreja, não é um templo religioso. A gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que pagar nossas despesas.
O que acontece na bomba é reflexo do que acontece para trás. Então, não é questão de ficar... Eu não estou botando culpa na distribuidora, falando mal da distribuidora, mas não há outra maneira de explicar, às vezes, esses efeitos negativos nas bombas sem falar das distribuidoras, porque eu não compro gasolina da refinaria. Quando Rose, quando você vem no seu microfone aí falar, a Petrobras anunciou um aumento ou uma baixa no preço do produto, não é o posto que compra. Quem compra é a distribuidora. A refinaria não vende para o posto, ela vende para a distribuidora. Então, se tem uma distribuidora ali que faz cara de paisagem quando o preço sobe, mas está acesa e antenada quando o preço desce, quando o preço desce, ela faz cara de paisagem. Quando o preço sobe, ela monta no foguete. Nós não temos culpa, a gente tem que falar. Então, eu não estou botando a culpa em ninguém. E também não estou falando que a minha categoria é formada por 100% de santo. Não é, não. Nós somos comerciantes, tem comerciante. Nós temos, no seu programa mesmo, já denunciei, nós temos quadrilhas infiltradas no nosso setor, sonegando, adulterando, enganando o consumidor. É minoria? É minoria, mas faz um estrago danado. Principalmente quando pega uma autoridade desavisada, uma autoridade que não entende do setor e transforma esse bandido num herói. Verdade. Tiago, você quer fazer uma pergunta? Eu posso colocar um outro assunto aqui. Eu só queria que o Emílio comentasse, porque a gente teve no governo anterior aquela questão da desregulamentação da compra de etanol pelas distribuidoras, que poderia ser feita a compra direto nas usinas. Diante disso, eu queria saber, Emílio, você acha que precisa se mudar nesse setor do combustível? Precisa mudar o órgão fiscalizador, a ANP, em cima das distribuidoras, porque o PROCON só cobra dos postos. Como é que você vê um caminho para a gente chegar no meio termo? Porque toda vez que a gente entra nesse assunto, parece que a gente está debatendo que o preço da gasolina é tabelado, o preço do etanol é tabelado, e isso não é real. É um mercado livre em que os preços podem ser feitos pelas pessoas que compõem essa cadeia, e não há um tabelamento para isso. Qual que é o caminho que você acha para a gente chegar no meio termo e o consumidor não saia totalmente lesado, os postos não saiam lesados, o distribuidor, a gente tem uma cadeia mais justa? Existe um caminho que vocês acham que seja importante traçar nesse momento? Vamos lá, você fez uma pergunta bem complexa para mim e citou um aspecto que foi muito debatido agora e foi difundido. O próprio ex-presidente da República fez isso uma bandeira pessoal, liberar o posto para comprar direto da usina e tal. Nós estamos com o mercado liberado, desregulamentado, faz 30 anos, exatos 32 anos, okay? Desde 1990 que o mercado foi liberado, muitas regras que tinham por exemplo, de preço, tabelamento, preço máximo, isso acabou, certo? E até hoje ainda a gente vê muita desinformação sobre o assunto, o fato de estar liberado não significa que pode fazer qualquer coisa, certo? Existe legislação específica sobre preço abusivo, margem abusiva e tudo mais. Mas a gente está convivendo e está avançando. Com relação a essa questão da compra direta de usina, hoje a usina pode vender para o posto e o posto pode comprar da usina. Né? Só faltou uma coisa, o governo acabar com a sonegação. Você entendeu? E essa sonegação não é praticada pelo posto, é praticada pela distribuidora, porque no etanol, especificamente, você já deve ter ouvido aquele termo barriga de aluguel, né? Ok? O que acontece? São empresas que vendem nota fiscal, né? Por isso chama barriga de aluguel. Hoje, a gente sabia que esse negócio do posto de comprar direto para a usina, aquela lógica, né? Aquela lógica que funciona em qualquer país civilizado e regrado. Mas no Brasil, infelizmente, não que a gente não seja civilizado, mas na questão da sonegação, nós somos ainda uma republiqueta, né? É impossível a gente ter ainda empresas que sobrevivem baseados na sonegação. E existem muitas, e autorizadas ainda, né? Elas substituem a gente no imposto. O que acontece? A sonegação do imposto, a vantagem
baseada na sonegação de preço, né, ela é maior que a, vamos dizer assim, a vantagem no frete. Que comprar direto da usina, o que a gente elimina? Elimina a margem da distribuidora e elimina o passeio do produto. Por exemplo, vou dar um exemplo chulo, tá? Só para a gente entender. Tem um posto em Ribeirão Preto, não vou falar Ribeirão, em Araraquara, uma região ali que tem cana também, tal, perto de Ribeirão Preto e tal. Aí esse camarada tem que comprar o etanol em Paulínia, vamos dizer assim. Perfeito? Tá? Ele podia comprar numa usina que está do lado dele ali. Okay? Porque essa distribuidora que vende para ele, compra na usina que está do lado do posto, leva para Paulínia o produto e ele vem buscar o produto, ou entrega. Então, essa perna de frete, assim, em tese, na cabeça de uma pessoa que não entende muito do setor, fala, puxa vida, eliminou um segmento, um intermediário que é a distribuidora, e ainda a gente ganha no frete, puxa, fica mais barato. Nada compensa mais que a sonegação. Esse é o problema. Por isso que você não vê. Hoje, o posto pode comprar da distribuidora, da usina, e a usina pode vender para o posto. Por que não acontece isso aí? Não acontece porque tem um negócio chamado sonegação. Entendeu? O governo não coíbe a sonegação, então fica mais vantajoso eu comprar da distribuidora aqui, de Paulínia, que vende o álcool aqui, sem imposto. Entendeu? Porque, veja bem, não é o posto. O posto é substituído. Quem determina isso, quem define isso é o governo do Estado. O governo do Estado fala assim, olha, distribuidora X, você pode recolher o imposto da cadeia. Você está qualificada para fazer isso aí. E às vezes é uma puta de uma bandida. Não recolhe imposto, é uma devedora contumaz. E ninguém resolve isso aí. Isso é um problema sério do nosso setor. Se acabasse isso aí sim você ia ver usinas vendendo para postos de gasolina. Apesar de a gente saber que elas não têm interesse em fazer isso. Bom, deixa eu colocar um outro assunto aqui. A cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, especialmente a gasolina, vai retomar a competitividade do mercado de etanol. A avaliação é do presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, que defende a reoneração do PIS/COFINS. O governo Lula decidiu por uma volta gradual das cobranças dos impostos, né, com percentual maior sobre o combustível fóssil. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o Evandro Gussi, ele comemorou a medida, mas explica que essa não é nenhuma nova conquista do setor do etanol. No fundo, é um restabelecimento. Já havia um diferencial tributário de 45 centavos entre o etanol e a gasolina. Então, o que o setor que sofreu terrivelmente nesses últimos 8 meses, com esse subsídio à gasolina, corroendo a competitividade do etanol, espera voltar a trabalhar normalmente. Bom, de acordo com ele, os impostos federais zerados influenciavam no uso dos combustíveis fósseis, indo contra as principais fontes renováveis. Agora, além do etanol, o setor sucroenergético tem potencial para diversas frentes no mercado, ressalta o presidente da Única. Hoje nós já retiramos, além do açúcar, ou seja, todo o etanol, a energia elétrica feita a partir do bagaço da cana e a nova fronteira que nós temos hoje no biogás e no biometano feitos a partir dos resíduos da cana-de-açúcar. E não bastasse isso, nós temos um crescimento importante do etanol produzido a partir de milho no Brasil. E você não usa o milho todo para fazer etanol, você usa só o amido. Você continua tendo fibra, proteína, o óleo para destinação alimentar e para nutrição animal. Bom, mas o combustível fóssil mais caro não deixará necessariamente o álcool mais vantajoso para o consumidor. Vai ser preciso fazer as contas. De acordo com o levantamento da ANP, o etanol seguirá vantajoso apenas em 2 estados, Amazonas e Mato Grosso. Ô, Emílio, para mim a pergunta para você é o seguinte: para os donos de postos, faz diferença vender gasolina ou álcool? E uma outra pergunta: vocês já estão se preparando para essa questão, para esse debate do combustível limpo? Como que o setor está se regulamentando e até se preparando para o futuro? O histórico de venda de
da participação da venda do etanol entre todos os combustíveis que a gente vende, ele depende única e exclusivamente de preço, ok? Isso que o governo fez de desonerar menos o etanol, e a única festeja com razão, com motivo, porque o grande balizador de preço do etanol, que faz com que o consumidor opte por esse combustível na hora de abastecer, é aquela famosa 70%. O preço do etanol, quando ele está abaixo de até 70% do preço da gasolina, ele é vantajoso. É óbvio que existe uma parcela de consumidores que abastecem por convicção, porque enaltece a questão do meio ambiente e tal, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, é preço. Então, independente de qual for o grau de oneração de preço, o etanol vai ter sempre um balizador, que é os 70% na bomba. Isso não depende do dono do posto de gasolina, depende das usinas. Esse é um setor que o governo não consegue controlar muito, como tenta e de vez em quando controla a Petrobras, certo? A Petrobras hoje é uma empresa só, apesar de não ser uma empresa pública, ela é de controle do Estado, mas ela não é uma empresa pública, ela tem ações na Bolsa de Valores, né? Na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, no mundo todo. Então, e ela é responsável por 90% do combustível que se vende no país, combustível fóssil, gasolina e diesel. Que o etanol, não. Nós temos aí quase 500 usinas no Brasil inteiro, né, que tem também liberdade para cobrar. Em alguns estados, o etanol não é vantajoso. Por causa do frete. São estados não produtores que dependem de produto importado de outros estados, né? Você vai no Nordeste, alguns estados do Nordeste. No Norte, por exemplo, não tem cana, não tem produção grande de etanol. Então, você vê lá uma diferença muito grande. O etanol praticamente é igual ao preço da gasolina. Mas nos estados produtores, Centro-Sul, aqui no centro do país, o etanol tem competitividade. Mas a competitividade do etanol, basicamente, é produzida por causa de imposto. O etanol não tem CID, a carga de ICMS do etanol é bem baixa, o PIS/COFINS agora também é diferenciado. Então, isso faz com que o etanol fique um produto barato. Mas se você despir todos os combustíveis de todos os impostos, o etanol é mais caro que a gasolina vendida pela Petrobras. Isso é questão de custo de produção, ok? Mas na bomba, ele fica mais barato porque ele tem um tratamento tributário diferenciado, ok? Mas o grande balizador, respondendo a sua pergunta, o grande balizador será sempre a relação de paridade entre o preço da gasolina e o preço desse produto na bomba. Tá certo. Bom, nós vamos terminar já a entrevista, mas antes eu preciso ler aqui a participação de um ouvinte. O Rogério está dizendo assim, Emílio, o entrevistado, ele é meio bravo, mas ele fala várias verdades. Esse setor do combustível é um vespeiro. Se eu estivesse no estúdio, eu ficaria pianinho com esse Emílio. Tivesse o quê? Um estúdio? Se eu estivesse no estúdio, eu ficaria pianinho. Ou seja, como você está bravo, todo mundo tinha que ficar bem pianinho. Eu não estou bravo, não. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, eu estou feliz da vida de estar tendo a oportunidade de explicar, né? Longe de bravo, que isso? Nem tem motivo para isso, né? Não, mas ele disse que você fala várias verdades, viu, Emílio? Bom, não, a gente tem que tomar o cuidado de falar sempre o que a gente pode, vamos dizer assim, comprovar, né? A gente não pode ficar jogando névoa num assunto que já é um problema sério, porque o grande problema, Rose, é que tem muita gente, autoridades, por exemplo, você veja, PROCONs, né? Não estou fazendo crítica efetiva a ninguém. A gente tem um cuidado enorme. Toda vez que acontece algum fenômeno, a gente procura o PROCON, a gente atende o PROCON. Toda vez que o PROCON se manifesta, estamos lá pronto para atender. Por quê?
porque é um setor que tem legislação específica. O setor de combustíveis, ele não é... Vender gasolina não é a mesma coisa que vender shampoo na farmácia, vender biscoito no supermercado. Tem problema ambiental, tem problema de segurança, a cadeia de impostos é um problema sério e mexe diretamente com o bolso do consumidor, né? Então, quando de vez em quando a gente se depara com alguns empresários, que acontece, isso que você falou há pouco aqui, alguns postos subiram e tal. Quando se generaliza, aí a gente fica um pouco incomodado, porque em qualquer assunto, quando você generaliza, você erra. A certeza de errar é garantida, porque não dá para generalizar. Porque tem sempre alguma coisa pode estar acontecendo atrás deste comportamento. Porque o comerciante de combustível, o revendedor de combustível, é um comerciante como outro qualquer. Apesar de ninguém gostar de ir no posto de gasolina, nós precisamos atender bem o nosso cliente, precisamos encantar o nosso cliente. O cliente precisa sair do posto satisfeito, se é que isso é possível. Mas... Eu vou dizer para você, Emílio, que todas as vezes que eu vou para o posto de gasolina, eu saio de lá pensando, puxa vida, poderia gastar esse dinheiro com outra coisa. Eu não conheço ninguém que levanta cedo assim e fala, puxa, que bacana, hoje eu tenho que abastecer o carro. Eu não conheço ninguém que faz isso, né? Nós trabalhamos com o mau humor do consumidor. E pior, nós vendemos um produto caro que o consumidor é obrigado a comprar e ele não vê. Mas você sabe que tem uma questão... Você é obrigado a comprar que você não vê. Mas você sabe que, apesar de vocês trabalharem com o mau humor do consumidor, eu acho que nesse setor a questão da credibilidade ela é importante. Por exemplo, se eu abasteço num posto que não vai dar problema no meu carro, que os funcionários são educados, que me atendem bem, geralmente vocês conseguem a fidelidade do cliente. Pelo menos lá na minha casa é assim. A gente acaba sempre procurando ir naquele posto que a gente consegue ter confiança no produto, somos tratados muito bem e aí a gente acaba criando essa fidelidade, né? Olha, Rose, produto caro não é sinônimo de qualidade. E produto barato também ninguém pode afirmar que é um produto adulterado. Verdade. Mas eu posso garantir para você que a maioria desses preços mirabolantes, desses preços maravilhosos, totalmente fora da curva, algum problema tem. Ou é sonegação fiscal, né? Ou o brasileiro não se comove muito com isso aí, mas ou é sonegação fiscal, ou é fraude volumétrica, você entra lá pagando baratinho do produto, mas o litro lá é 800 ml, não é 1.000 ml. Ou é problema de adulteração. E isso muitas vezes são os três. Muitas vezes são os três. Então, precisa tomar muito cuidado. O consumidor realmente precisa tomar muito cuidado, que hoje, para mim, preço é quesito de qualidade. Certo. Gente, eu quero agradecer o Emílio, que esteve conosco, Emílio Martins, presidente do RECAP. É sempre muito bom entrevistá-lo, viu, Emílio? Porque você traz esclarecimento, você não foge das perguntas. E o melhor é que você diz, tem problema sim, mas a gente está pelo menos tentando sobreviver e tentando resolver. Só para perguntando, ontem você disse que vocês poderiam tomar medidas cabíveis. Essas medidas cabíveis, por acaso, é o RECAP ir para a justiça para poder denunciar essa subida do etanol e do álcool, do etanol e da gasolina pelas as distribuidoras ou não? Quem aciona o sindicato é o revendedor. Ok. Obviamente, é o associado. Obviamente, hoje a gente viu as companhias recuarem nos seus preços, não totalmente, mas certamente irão devolver o que cobraram a mais, porque é uma prática do mercado, quando acontece algum erro, elas acabarem dando esse crédito novamente para os postos, e o revendedor que não se sentir atendido, o sindicato tomará todas as medidas, porque o sindicato ele não compra gasolina, ele é apenas uma entidade de classe que representa revendedores de combustíveis. E se essa disparidade de preço persistir, nós vamos denunciar para o CAD, denunciar para quem de direito. Tá certo. Emílio, muito obrigada pela tua participação aqui no programa.
e tenha uma boa quinta-feira, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, viu? Agradeço, Rose, agradeço, Thiago, um prazer